pois não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Foda o nosso Rei, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada. Aleluia. Em resposta a ti, há uma canção, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. És maravilhoso, Jesus, santo és o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, cante essa canção. Nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Adore ao Senhor, erga sua voz e cante. Diga palavras que engrandeçam o nome do Senhor, pois Ele é o único digno do nosso louvor e adoração.
Receba o nosso louvor. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Aleluia, aleluia. Aplauda o nosso rei, a ele toda a honra e toda a glória. Te exaltamos, Senhor Jesus. Podem se assentar, meus irmãos. Irmãos, tivemos uns problemas técnicos, ia passar um vídeo, mas o vídeo não está rodando lá. A graça e a paz, Jesus, irmãos amados, amém? Imprevistos acontecem, não é, queridos? E nós temos que estar sempre preparados, não amém? Sejam todos bem-vindos essa noite, como o nosso irmão Gabriel já enfatizou, o último culto de 2025, e nosso coração encontra cheio de gratidão, amém, queridos? Você está grato ao Senhor por isso? Glórias a Deus, que bom estarmos juntos nessa noite tão especial demais, onde nosso coração se alegra em nosso Deus. Meus irmãos, eu quero encorajar você a investir no conhecimento da palavra de Deus. E para isso nós temos uma livraria com preços acessíveis para investir no seu conhecimento, no seu crescimento espiritual. A leitura, o devocional também faz parte de ferramentas espirituais que contribuem para o nosso crescimento. Eu encorajo você, além desses livros que certamente vão muito abençoá-los, mas para que você seja desafiado comigo a dedicarmos 2026, o ano da leitura da palavra de Deus. Você pode começar a ler desde o primeiro dia do ano, e 3 capítulos todos os dias, isso não vai nem 15 minutos. E no final do ano você certamente vai ler a Bíblia toda. Eu encorajo você a fazer isso, um propósito para o seu crescimento espiritual, de você meditar na palavra de Deus e você ler a palavra do Senhor todos os dias, pelo menos 3 capítulos. Comece mesmo de Gênesis e vai até Apocalipse. No decorrer dos cultos, com a graça do Pai, nós vamos estar falando aqui, sempre encorajando você, mas eu quero chamar você para dedicar isso. Pastor, eu tenho dificuldade com a leitura. Hoje nós temos vários recursos de áudio, por exemplo, de ler, de ouvir a Bíblia. Então você pode usar também este meio para acompanhar a palavra do Senhor todos os dias. Vamos juntos em nome de Jesus, igreja? Temos que ser uma igreja da palavra, queridos, cada vez mais engajados com a palavra do nosso Deus. E quero encorajar você também a estar conosco em nossa jornada 12 por 12. Cada dia estará representando um mês do ano. E olha, nós estaremos com um tema muito especial. Nós falaremos sobre 12 palavras de Jesus para 12 meses inspirados. 12 palavras de Jesus. Cada dia falaremos de uma palavra, uma ênfase que Jesus ensinou. E eu tenho certeza que serão palavras preciosas que acompanharão o nosso crescimento, nos abençoarão para a nossa caminhada seguir em frente em nome de Jesus. Amém, meus irmãos queridos? Olha, nós começaremos na segunda-feira, dia 5 de janeiro, iremos juntos marchando firmemente, conforme nós já temos ali essa arte, e até o dia 16, nós iremos firmes, cada dia estaremos aqui,
tá certo? Nos domingos, tanto pela manhã e à noite, e os outros dias da semana, inclusive aos sábados, nós também estaremos aqui às 20 horas. Queridos, serão breves momentos aqui, tá? Nós iremos aproximadamente em torno de 35, no máximo 40 minutos. Você pode vir, né? Talvez alguns estão de férias, vão estar passeando por aqui, fazendo alguma caminhada. Pode vir assim mesmo, nós iremos estar aqui juntos, como eu disse, serão momentos breves, porém ricos, importantes, para estarmos juntos orando e buscando a presença do Senhor. Vamos juntos em nome de Jesus? Amém, glórias a Deus. Estou de pé neste momento, irmãos queridos. Nós iremos continuar adorando ao Senhor e faremos isso também através do louvor financeiro. É uma oportunidade também de devolver nosso dízimo, nossa oferta, mas nessa noite quero chamar você para ofertar uma expressão de gratidão ao Senhor. Eu quero chamar você nessa hora a orarmos juntos em nome de Jesus. Bondoso Deus, te damos graças e louvores, pois o Senhor é bom. Rendemos-te graças, pois reconhecemos que não há outro nome sobre todo nome. Não há outro nome a qual os joelhos se dobram, lábios confessam que é o Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor, dono do ouro, da prata, o Senhor que supre a necessidade do teu povo. Senhor, nós nos colocamos em total dependência pelo Senhor. Rendemos-te graças, ó Deus, de ver a igreja do Senhor sendo sustentada. Isso é pela sua generosidade. Obrigado, Senhor, por converter nossos corações a sermos generosos. E é isso que queremos cada dia mais, sermos leais, fiéis na prática da generosidade ao Senhor. Pai, receba com gratidão os dízimos, as ofertas, com louvor e adoração ao teu santo nome. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos queridos. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte,
toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Vamos juntos a igreja declarar mais uma vez. Queremos o teu nome em grande e confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor, te adoramos, ó Pai. Tu és bom o tempo todo, ó Pai, digno do nosso louvor e adoração, ó Pai. Estamos aqui para te engrandecer, ó Pai, declarar que o Senhor é o Rei de nossas vidas, ó Pai. Aquele que tem morado em nosso coração, ó Pai, digno de todas as coisas, ó Deus. Receba o nosso louvor essa noite aqui neste lugar, ó Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas,
promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Com essa voz de clara e aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, glórias a Deus. Exalte este nome maravilhoso, digno de glória e honra. Glórias ao nome de Jesus. Te bendizemos e adoramos o teu nome. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Maravilhoso tu és. Glórias a ti, Senhor. Te adoramos, te amamos e reverenciamos o teu santo nome. Glórias a Deus. Aleluia. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Obrigado, irmãos. Ministério de Louvor, que Deus continue abençoando e usando a vida de vocês, queridos, como canal nas mãos dele. Queridos, nós tivemos um imprevisto, mas já está resolvido. Aliás, como você lida com os imprevistos, hein? Não é uma pregação não, mas em outro momento podemos conversar sobre isso, né, precioso? Como é a sua reação diante dos imprevistos aí da vida, não é? Nós devemos sempre estar preparados no Senhor, porque sabemos que o imprevisto acontece, não é verdade, meus irmãos? Eu quero ainda lembrá-los, aos nossos queridos e amados visitantes, que nós queremos no encerramento deste culto, dar a vocês uma lembrança, como um sinal de nosso carinho e nossa gratidão por vocês estarem aqui conosco. E voltem sempre em nome de Jesus. Aquele casal jaleco azul, eles estarão dando a vocês este presente. Vocês podem estar procurando o balcão de informação ali no fundo e retirar ali a sua lembrança. Nós tivemos domingo passado um musical muito especial, foi poderoso o agir de Deus, amém, meus irmãos? E nós iremos
um vídeo muito especial foi preparado para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Vamos ver um pouco de muito do que o Senhor fez nesse dia e tem refletido também em nossas vidas hoje, e assim continuará em nome de Jesus. Não? Oh, misericórdia! Irmãos, imprevistos acontecem, queridos, e mais imprevistos pode acontecer. E aí, irmãos? Aí sabe o que você faz? Você chama o pregador para pegar a palavra. Então vem aqui, pastor. Probleminhas técnicos, irmãos, acontecem, tá certo? Era um vídeo, nós iremos soltar depois nas redes sociais, você pode acompanhar também. Pedimos perdão aos irmãos, por favor, nos desculpem por isso. Mas vamos à palavra do Senhor. E quero lembrá-los também, queridos, que nós temos avisado isso, nossa agenda do final de ano. Mas eu vou lhe reforçar aqui, que a próxima terça-feira, Noite da Esperança, nós não teremos o culto, tá? Então, por favor, irmãos, que nos ajude, que ninguém fique desavisado, tá certo? Nessa terça-feira não teremos culto, até porque nós iremos nos preparar para estarmos juntos aqui nesses 12 dias na jornada, amém? Estendo suas mãos aqui em direção ao pastor Valdemar, vamos orar pela vida dele, queridos. Senhor, nós te louvamos pela vida do pastor Valdemar, na certeza que o Senhor tem capacitado ele a pastorear o teu rebanho, a pregar, a proclamar a tua palavra. Senhor, nós te louvamos, pois o Senhor tem usado a vida do pastor Valdemar para abençoar nossas vidas. O Senhor tem abençoado sua família e a nossa também. Oramos, o Senhor venha usá-los nessa noite como um instrumento nas suas mãos, que a unção do Senhor continue fluindo, pairando neste lugar. Deus, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso nós queremos, ó Pai, neste momento, estar sensíveis à tua voz. Continue, meu Senhor, falando conosco, e use a vida do pastor Valdemar para a tua honra e para a tua glória, que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu brinco com ele aqui que fazia tempo que a gente não orava um pelo outro aqui na mensagem, né? Oportunidade. Obrigado, precioso. Graça e paz, querida igreja. Que bênção estarmos retornando, né? De aí uma semana festiva, em família, não é? De grandes bênçãos. Eu perguntei para alguns irmãos ali, viu, pastor? Se já se arrependeram, estão arrependidos. E aí é uma grande surpresa, mas do quê? Eu fiz essa brincadeira com alguns colegas, amigos aí pelo WhatsApp, e aí uns já foram até se entregando. Ah, pastor, não me arrependi não. Olha, se desse eu voltar atrás, não sei o quê, já ia entregando ouro, né? Eu falei, calma, eu estou perguntando se vocês já se arrependeram da comilança, do pecado da gula nessa semana. Mas se não, ainda dá tempo, tá bom? Mas não vai fazer isso antecipadamente em vista da semana que vem. Aí não vale, né? Bom, queridos, o pastor salientou sobre imprevistos, e como não entender que esta série, né, sobre o rei que chegou, e falar sobre essa chegada do rei, bota imprevisto nisso, não é? Um casal, ou então 2 jovens noivos, estavam se preparando para casar, e foram pegos de surpresa por este imprevisto. O rei chegou. Então imprevistos acontecem, aconteceu com Jesus, com os pais dele, aconteceu no passado, acontece no presente e vai continuar acontecendo. Aliás, há um grande imprevisto, que na verdade é previsível, mas vai ser um imprevisto. Sabe do que eu estou falando? Vai ser a volta gloriosa de Jesus, amém? Esse vai ser o maior imprevisto depois da chegada do grande rei. Vai ser a volta gloriosa desse rei. Amém, queridos? Bom, meus irmãos, seguindo então e finalizando hoje esta série sobre o rei chegou, eu quero começar aqui com esta frase do teólogo Leonardo Boff, cuja frase ela está naquele vídeo que nós passamos aqui alguns domingos acerca desta série O Rei Chegou. E Leonardo Boff diz o seguinte: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Essa frase expressa
basicamente a essência do Natal, declarando a gloriosa decisão, entrega, submissão, rendição do Rei da Glória, do Senhor dos Exércitos, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que veio em carne, é o Verbo encarnado, o Rei, o homem supremo, que se tornou menino para, de fato, assumir o trono da glória de uma forma que ninguém esperava, imprevistos. Só Deus quis ser menino. E diante desta fala, desta frase, somos arremetidos à grande promessa que o profeta Isaías proferiu, e está registrado em Isaías capítulo 9, versículo 6, quando ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Quando falamos de Natal, e claro, o Natal já passou, mas lembre-se, o Natal para nós é todos os dias. Não que Jesus tenha nascido ou melhor dizendo, vá nascer todos os dias em nossos corações. A verdade é que Ele já nasceu, mas Ele habita em nossos corações. Mas a mensagem do Natal, a realidade do Natal, as verdades acerca do Natal, elas permeiam a nossa história dia após dia. O Salvador veio, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo, o Filho de Deus, está entre nós. Ele nasceu, Ele veio. Então o Natal é todo dia, não é? Mas glória a Deus pelo dia que nós comemoramos em família, em celebração. Mas esta profecia de Isaías, há mais de 700 anos antes de Cristo, anunciando a vinda do Messias, do Cristo, do Filho de Deus. Esta profecia traz um detalhe que nós precisamos nos ater um pouco a partir daqui, na verdade, como introdução a este texto bíblico, mas nós vamos abordar outro versículo bíblico, outro texto, para a nossa mensagem nessa noite, mas este texto, esta profecia como um ponto de partida, para nos mostrar algo sobre o menino, é que o governo está sobre os seus ombros. E diante disso eu perguntaria, para que o rei chegou? Para que Jesus nasceu? Para que Jesus veio? Para que Deus se encarnou em Cristo? Para quê? Nós já observamos em algumas mensagens desta série sobre o rei que entrou na nossa realidade, as respostas ou as reações que alguns deram no passado à vinda dele e nós damos hoje. E nós vimos também sobre a presença viva ou a promessa viva no musical, mas nessa noite eu gostaria de chamar a atenção para esta finalidade, esta missão, que o rei chegou para governar. Amém? O rei chegou para governar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Apenas estes dois versículos vai ser o nosso direcionador, nossa base para essa noite. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Diz assim a palavra de Deus: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Aqui nós sabemos que se trata do anúncio do nascimento de Jesus, feito pelo anjo Gabriel, quando aparece a Maria, mãe de Jesus, que estava noiva de José, e esta jovem recebe esta notícia tão estrondosa, gloriosa e tão imprevisível, da chegada do Messias, do Cristo, do Filho de Deus, e de uma forma tão inusitada, de uma forma tão estranha, tão esquisita, tão inexplicável, porém milagrosamente, poderosamente, feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo
haveria de envolver Maria com a sua sombra, como diz o texto, e a partir disso, no seu ventre, seria gerado um filho, e esse filho é Jesus Cristo, o Santo de Deus, o Filho de Deus, o nosso Senhor. E Maria recebe esta notícia, e não só de como vai ser feito e de quem será Jesus, mas de como vai ser o seu governo. E é justamente sobre isso que eu gostaria de observar. Porque se há uma coisa que precisa ser ressaltada e precisa ser uma verdade em nossas vidas, é o governo de Cristo. Porque não basta apenas crer no Senhor Jesus, nós precisamos tê-lo como o Senhor da nossa vida. Precisamos tê-lo como o governador, o governante da nossa vida, aquele que nos guia, nos direciona, aquele que dita as nossas direções, dita o nosso caminho, é Ele quem nos orienta. É o Senhor Jesus quem deve ser o cabeça, assim como Ele é o cabeça da igreja, mas Ele também deve nos governar individualmente, pessoalmente. E eu gostaria de observar algumas características do governo de Cristo, à luz destes dois versículos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o governo de Cristo, ele é singular. Singular. Não há nada igual, não há nada comparável, não há nada semelhante, não há nada que possa se igualar ao governo de Cristo, porque ele é singular, ele é único, ele é incomparável. Mas por que ele é assim? O texto diz, o anjo disse a Maria, Maria, não tenha medo, não se preocupe, porque o menino que há de nascer do teu ventre será santo, e vocês porão o nome dele de Jesus, porque há de salvar o seu povo. O anjo falou isso também a José em Mateus, capítulo 1, mas aqui nos é dito que Jesus Cristo, este menino, nascendo do ventre da Virgem Maria, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Nós sabemos que essa grandeza pode muito bem ser entendida como uma grandeza humana, como nós somos tendenciosos a achar. Já foi dito aqui acerca mesmo deste texto, sobre a diferença da grandeza de Jesus e do seu reino, do seu governo, em comparação aos reinos humanos, aos governos humanos. A grande diferença da grandeza de Cristo é que a sua grandeza se deu exatamente pela sua entrega e submissão ao serviço da humanidade, em vir como no nosso lugar, para nos servir, nos amar, morrer na cruz por nós e de fato exercer o seu ofício de servo sofredor. A grandeza de Jesus não se deu pelas suas conquistas, pelas suas vitórias. Ela não se deu pelo seu poder aquisitivo, poder político, poder econômico, poder geográfico, poder estratégico, não. Diferentemente de qualquer governo, qualquer reino deste mundo, da história da humanidade, Jesus Cristo, Ele exerce um governo singular pela sua grandeza, sua magnitude em relação à sua entrega, à sua submissão. Como diz em Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo entende, compreende com uma quase que exatidão o que significou Jesus ter se encarnado, Ele deixou a sua glória. Ele não teve por usurpação ser a Deus ou usar a prerrogativa de ser Deus para executar a sua missão, mas Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão do seu poder, Ele abriu mão da sua realeza, para ser servo, para vir no nosso lugar, caminhar com a gente, ser gente como a gente, e assim adquirir, ou então assumir o trono do nosso coração, não pelo poder, não pela força, não pela violência, como muitos reinos e governos desta terra fazem, mas com humildade, com simplicidade, com gentileza,
com hombridade. Assim foi Jesus. Ele foi grande. O anjo disse a Maria: este será grande. A sua grandeza começa na sua humilhação. Aqui eu vejo claramente o estado de humilhação de Jesus sendo ressaltado. Porque se por um lado a sua grandeza não vem pelo seu poder político, pelo seu poder de ter exércitos com ele, se o poder de Jesus, a grandeza de Jesus não vem pela a sua riqueza material, econômica, como se esperava na época do Messias, a grandeza de Jesus vem da sua humildade, do fato de ele ter sido humilhado, ou ele propriamente ter se humilhado diante de Deus e diante dos homens. E nós sabemos pela palavra do Senhor, que todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, não é? A Bíblia diz isso. Quem se humilhar a si mesmo, ou melhor, quem se humilhar, será exaltado. Deus abate os soberbos e os arrogantes, mas exalta os humildes, diz a palavra de Deus. E nós vemos claramente isso, porque o texto diz que ele será chamado Filho do Altíssimo. E aqui nós temos a identidade do nosso Rei, a identidade do nosso Senhor, a identidade do nosso Cristo, aquele que governa as nossas vidas, que governa a igreja, que governa o povo de Deus. Ele é Filho do Altíssimo. Altíssimo é o Senhor Criador, é o Senhor do Universo. O Altíssimo é aquele que lá no início disse: haja luz e houve luz. O Altíssimo é aquele que passeava com Adão e Eva no Éden, antes da queda. O Altíssimo é aquele que pintou um quadro na eternidade do seu plano de salvação, e que enviou o seu Filho, como João, capítulo 3, versículo 16, você sabe de cor, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gálatas 4, versículo 4 diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar os teus filhos. Deus executou isso, enviando Jesus, e aqui nós temos a identidade de Cristo. Você vai para os evangelhos, e você vê a todo instante Jesus sendo chamado de o Filho de Deus, às vezes até mesmo como Filho do homem, considerando a sua natureza humana e a sua missão, mas Ele é o Filho do Altíssimo. Seu governo é singular, meus irmãos. Não há homem, não há mulher, não há reino, não há governo, não há líder, não há trono nessa era, nessa vida, nessa existência, que se compara a Jesus Cristo, porque Ele é Senhor absoluto, pela forma como que Ele decidiu vir até nós, decidiu se revelar até nós, pela sua identidade. Aleluia. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos que o governo de Cristo, Ele é soberano. O anjo disse a Maria: olha, Deus, o Senhor, o Quírios, o grande, o poderoso, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui nós temos algumas questões interessantes, a começar de a gente ver aqui como que a própria Trindade atuando, porque o anjo que vem a Maria entregar uma notícia, ele vem da parte de Deus, para dizer que Deus enviaria o seu Filho para uma missão. E nós entendemos, e além disso, versículos adiante vai dizer, por exemplo, no versículo 35, que o Espírito Santo iria envolvê-la para que Jesus nascesse no seu ventre, ou melhor dizendo, fosse gerado no seu ventre. Nós vemos uma ação da Trindade aqui. Nós vemos uma operação da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Deus soberano que está se revelando aqui em Jesus Cristo.
E ele está dizendo, olha, Deus Pai, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. E se você for observar a história, da época de Jesus, até o último reinado dos reis de Israel, se deu muitos anos, que já não havia reis que de fato governavam Israel, o povo de Deus na época, com cetro de justiça, com a palavra de equidade. Não existia, fazia muito tempo. Assim como também há muito tempo não existia profetas, e João Batista foi quem, sendo o precursor de Jesus, reinaugura, ou então traz um novo tempo para o profetismo, trazendo o anúncio da vinda de Jesus. Mas, queridos irmãos, Jesus é aquele que vai retomar o trono de Davi. Nós sabemos que Davi, como já até falamos aqui em algumas mensagens, ele foi o homem segundo o coração de Deus, vocês lembram disso, né? Ele foi o rei por excelência, foi o rei que serviu como de exemplo, porque de fato Davi foi escolhido por Deus. Davi não foi eleito pela vontade humana, mas Deus o escolheu para governar o seu povo na antiguidade. E como quem era um homem segundo o coração de Deus, humilde, adorador, temente a Deus, que era sensível à voz do Espírito Santo, como quem de fato era guiado pela vontade de Deus, obviamente teve seus erros, seus altos e baixos, suas consequências por isso, mas foi o homem que Deus escolheu para estar no trono. E diante disso, quando a gente vai para a Bíblia, livros de reis, livro de crônicas, nós vemos a todo instante comparações, ou então dizendo assim, olha, este rei era igual ao seu pai Davi, fulano de tal, que reinou em Israel, ou que reinou em Judá, seguiu os passos do seu pai Davi, e obviamente não era pai genealogicamente falando, mas era pai no sentido de ser descendência, e de ser um exemplo, e de seguir uma linhagem profética. E assim, o anjo traz a Maria essa notícia, sim, o trono de Davi vai perpetuar, vai continuar, Deus vai continuar reinando, Deus vai reassumir o controle, Deus vai governar novamente o seu povo através do trono de Davi, mas agora não vai ser como antes, alguém sentando no trono, alguém de fato pegando o cetro, alguém de fato usando uma coroa, não vai ser mais agora por promulgações de leis, de normas, mas agora diferentemente, este menino que vai ser gerado no seu ventre pelo Espírito Santo, ele vai ser o novo rei, ele vai ser o esperado Messias, o aclamado que virá, tão esperado pelo seu povo, não como os homens de fato desejavam, mas como o povo de fato precisava, um rei enviado pelo Senhor, Jesus Cristo. O governo de Cristo, ele é soberano, porque ele suplanta qualquer vontade humana, ele é superior a qualquer decisão humana e a qualquer planejamento humano. Porque quando Deus quer agir, quer fazer algo nas nossas vidas, meus irmãos, eu vou dizer algo para você, ele não pede licença. Ele pede apenas que o temamos e que nos submetamos à sua vontade soberana, gloriosa, que como diz as Escrituras, ela é boa, perfeita e agradável. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. O governo de Cristo é soberano, soberano, meus irmãos. Eu fico me perguntando, como que nós vemos esse governo sobre nós? Porque aqui fala de trono, e obviamente que se trata de uma metáfora, porque não havia trono, não havia palácio, não havia um reino físico, visível, mas é óbvio que o que Deus está dizendo aqui para esta mulher, para esta jovem, a mãe de Jesus, é dizendo, olha, ele se assentará no trono de Davi,
Mas este trono não está palpavelmente, fisicamente e visivelmente. Este trono são os nossos corações. Os nossos corações. O governo de Cristo é soberano. Mas o quanto nós nos submetemos e nos rendemos ao seu governo em nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos que, no versículo 33, que o governo de Cristo, ele é sobrenatural. O texto diz, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Havia uma expectativa de que, de fato, o Cristo, o Messias, o Senhor, viesse governar Israel, libertar o povo do Império Romano e trazer de volta a essência de uma nação livre, liberta, para adorar a Deus, servir a Deus na sua essência, na sua naturalidade, com sua cultura, com seus costumes, sem empecilho algum. Mas a verdade é que, como já foi dito, este reino não seria físico, não seria visível, não seria palpável. Portanto, quando o anjo diz que ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, não está falando sobre a nação de Israel, não está falando sobre uma etnia, sobre um povo exclusivo que habita num determinado território, e que levanta uma bandeira específica e que tem uma língua específica. Não! Jacó aqui representa o povo de Deus, e este povo está espalhado pelo mundo todo. Este povo não é engessado, limitado e fechado em méritos humanos, em geografias, em territórios físicos, não. Este povo se trata daqueles e daquelas que de fato reconhecem o soberano rei, que recebem o soberano rei e que se submetem ao soberano rei. Se trata aqui basicamente da igreja de Cristo, espalhada na terra, na história da humanidade. E nós sabemos que este povo, ele vem muito além, ou melhor dizendo, vem muito antes do próprio Senhor Jesus. Este povo se encontra basicamente desde Abraão, o pai da fé, que veio antes da lei, veio antes dos 10 mandamentos, mas que foi o homem que foi chamado por Deus para dar início a um plano. Sabe, meus queridos, nós precisamos entender que Jesus não habita em templos feitos por homens. Jesus não é preso a ideologias. Jesus, ele não é, meus queridos irmãos, engessado na nossa mentalidade, na nossa racionalidade. Não, Jesus Cristo, ele é Senhor de um povo. E que povo é esse? Você pode pôr a mão no seu coração e falar assim: eu faço parte desse povo. Esse povo é a igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele governa o seu corpo. A igreja é o corpo vivo de Cristo, o corpo místico de Cristo, o corpo espiritual de Cristo. Jesus é o Senhor, o governador, o governante, o rei, o Senhor da sua igreja. Portanto, é como se o anjo estivesse dizendo a Maria: Maria, ei, o trono de Davi vai ser resgatado. O povo de Deus vai tornar a ter um rei que vai cuidar, que vai amar, que vai prover, que vai suprir, que vai sustentar, que vai guiar. Mas vai ser de uma forma diferente agora. Porque veja bem, meus irmãos, o texto diz que ele reinará para sempre. E se trata aqui de um governo sobrenatural. Sobrenatural. E sobrenatural não somente no sentido de ser algo que naturalmente não se explica, foge da nossa compreensão, está além
da raça humana, mas é um governo transcendente, que vem de cima para baixo. É um governo que não invade a nossa história, mas que adentra a nossa história, a nossa realidade, para de fato nos trazer a centralidade da sua vontade, do seu querer para as nossas vidas. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. É um povo, não é uma etnia, não é uma cidade específica. É a igreja do Senhor. Por último, meus irmãos, nós vemos uma característica fantástica, que é o governo de Cristo. Ele é sempre eterno. Sempre eterno. O anjo diz: e o seu reinado, o meu cuidado, a minha provisão, o meu governo sobre o meu povo. E aqui Deus está dizendo: eu vou retomar o trono, meu filho vai se assentar no trono, e o meu povo há de ser governado por ele. Nós não estamos vivendo ao léu. Nós não estamos simplesmente passando nossos dias sem um cuidado especial, sem um zelo, sem um olhar específico de um Senhor absoluto, soberano sobre a terra, sobre nós. Nós não estamos. Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando de você. E o seu reinado não terá fim. Você sabe que Jesus diz, Mateus capítulo 28, versículo 18, ou 19, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. Ele disse que estaria conosco, não nos desampara, não nos deixa só. O seu governo é sempre eterno, porque Ele é infindável, não tem fim, Ele é indestrutível, Ele é imparável. E sabe como que Cristo governa sobre nós? Ele governa por meio da sua palavra. Quando de fato nos submetemos à sua palavra, às escrituras sagradas, que são as leis eternas de Deus, deixadas a nós. Quando nos submetemos à sua palavra, quando conhecemos, amamos, meditamos, assimilamos, pregamos, vivemos a palavra, Cristo governa sobre nós. Cristo governa sobre nós pelo Espírito Santo, o nosso Consolador, o Conselheiro, aquele que teve como missão e tem como missão, até a volta de Jesus, revelar Cristo neste mundo, porque Jesus já é assunto aos céus, diz a Bíblia. Ele subiu, Ele foi exaltado nos céus, está à destra de Deus, de lá de voltar. Mas até que Ele venha, o Espírito Santo enviado por Jesus está aqui na terra, soprando a sua voz, ecoando a voz de Cristo aos corações, despertando homens e mulheres mortos no pecado, resgatando vidas do império das trevas e transportando para o reino de Cristo. O Espírito Santo que nos mantém no governo de Cristo. Jesus Cristo diz, Evangelho de João capítulo 16, Ele instruirá vocês a toda a verdade, Ele falará de mim, Ele ensinará vocês todas as coisas sobre mim. Mas o governo de Cristo, ele não para. Emil Brunner, um teólogo, escreveu no seu livro Dogmática Cristã, melhor dizendo, Dogmática Cristã, no segundo livro, ele diz acerca do ofício
real de Cristo, de Jesus como Rei. Ele diz que aonde joelhos se dobram diante de Jesus, onde um coração crê nele e onde uma boca o confessa, Jesus Cristo se torna Rei. Ele passa a governar. Quando a gente vai para Filipenses capítulo 2, depois que o apóstolo Paulo levanta um louvor, um cântico, uma exaltação do nosso Senhor, dizendo: Ele é o Rei. Ele diz: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará diante deste nome, e toda língua o confessará. Capítulo 9, versículo 7 ainda nós vemos o profeta dizendo que o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este Senhor carrega o cetro de justiça que nos faz ajoelharmos diante dele, meus irmãos, em adoração e submissão ao seu senhorio e à sua glória, ao seu governo. Portanto, talvez você esteja pensando: pastor, mas e aí? Estamos findando o ano, estamos terminando 2025 e quantas coisas aconteceram que nos pegaram de surpresa, que às vezes até nos colocaram em xeque acerca do governo de Cristo sobre nossas vidas. Quem sabe você está com medo de adentrar o ano de 2026, preocupado se de fato eu vou ter o cuidado de Deus sobre mim. Será que eu vou continuar sendo guiado, cuidado, suprido? Vai me faltar alguma coisa? O que eu vou enfrentar neste novo ano? Meu Deus, metas para cumprir. Quantos medos, angústias nós carregamos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aquele e aquela que conhece o seu Rei e sabe que Ele está no governo da sua vida e da sua existência, não teme as más notícias, não é subjugado pelas adversidades, não para e não sucumbe diante das provações, muito pelo contrário, ao conhecer esse Jesus, ao conhecer esse Rei, ao saber da sua glória, ao saber do seu governo, ao saber da sua grandeza, ao compreender e de fato conhecer quem Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, soberano e absoluto, sobre a minha vida, sobre a minha fé, sobre a minha família, sobre tudo que eu tenho. Ele governa a minha vida, Ele me guia, Ele me orienta, Ele me dirige, Ele cuida de mim, Ele sonda meu coração, Ele me guarda, Ele me protege, Ele prepara um caminho para mim, Ele é o Senhor da minha vida, eu não tenho que temer. 2026 é para a glória dEle, assim como 2025, mesmo diante de tudo que aconteceu, foi para a glória dEle. Tudo o que passamos, tudo o que vivemos, o nome dEle foi exaltado, e assim será em 2026, o nome de Jesus será exaltado. Eu quero te convidar a ficar em pé. Há um texto que diz em Salmos 24, reportando profeticamente a entrada triunfal de Jesus no céu, após a sua ressurreição. Olha o que diz o texto: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso,
um Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portais. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Assim como os céus receberam Jesus com exultação e adoração, gloriosamente pela o seu triunfo, a sua vitória sobre a morte, sobre a cruz e sobre os pecados da humanidade. Assim nós devemos levantar as nossas cabeças, assim nós devemos levantar as nossas mãos e dizer: entre Rei da Glória, entre Rei da Glória, vem sobre a minha vida, vem sobre o meu ano, vem sobre o ano que vem, vem na minha casa, vem, Senhor, sobre a minha família. Entre e governe e reine soberanamente, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a cantarmos essa canção, exaltando a grandeza, a glória, a soberania deste Cristo. Cante com alegria, em adoração, reconhecendo que Ele é. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus, e cantarei, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei, todos hão de ver. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim. Três se formam em um, o Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande é o meu Deus,
cantarei. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Pois sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode declarar isso mais uma vez bem forte. Quão grande é o meu Deus. Quão grande. Aleluia. Todos hão Todos vão te ver. Quão grande é o meu. Aleluia. Tu és grande, grandioso é o Senhor. Exaltamos o teu nome, pois tu és soberano. O Rei chegou e habita entre nós, está entre nós, governará para todo sempre. Ele governa, Ele é o único, Ele é soberano, é sobrenatural o teu agir. Ninguém impedirá os teus planos, nada e ninguém interferirá os propósitos eternos de Deus de concretizar sobre as nossas vidas. Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o Senhor de nossa família. Comece a declarar sobre a sua família, comece a orar por você, declarando: Senhor, venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida, pois grande é o Senhor, grande é o nosso Deus, grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Exalte ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O Rei chegou. Está entre nós. E está em nós. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, antes de ministrarmos a bênção, eu quero nessa hora interceder ao Senhor, orar por você que tem uma agenda de viagem por esses dias. Quero orar para que Deus cubra você, para que Deus guarde a sua saída, guarde a sua chegada. Eu oro para que o Senhor livre você de todo o mal em nome de Jesus. Oro que o Senhor venha enviar os anjos dele para escoltar você. Amém? Em nome de Jesus. E oro para que nós não venhamos nos esfriar na fé em meio à euforia. Irmãos, atenção. Nós temos que ser prudentes o tempo todo.
não devemos baixar guarda nestes dias. Não devemos nos entregar a uma euforia. Não, irmãos. Porque isso é um caminho de uma frieza espiritual. Isso leva muitas vezes a termos recaídas em pecados que já nos arrependemos e renunciamos quando não vigiamos. Então é um tempo de vigilância. É um tempo de alinhar nosso coração para o novo tempo do Senhor para 2026. É um tempo de estarmos juntos em família, engajados na fé, nos preparando para um tempo que o Senhor tem reservado. Amém, meus irmãos queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pastor falou isso no começo, mas nós devemos levar a sério. Já se arrependeu no sentido da comelância, mas tem muitas coisas, muitas vezes nós podemos pecar e não perceber. Que Deus nos ajude a mantermos nossos olhos fitos nele. Que o nosso coração continue queimando por Ele em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Quero orar pela sua vida. Que o Senhor guarde seu coração. Que o temor de Deus proteja você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro em favor deste rebanho. Rebanho que é do Senhor Jesus. Essas vidas tão preciosas que o Senhor conhece o nome, sobrenome e endereço. O Senhor conhece os irmãos, aqueles que sairão de viagem por esses dias, ou aqueles que retornarão de viagem. Senhor, tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos para guardar aqueles que temem ao Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, de acordo com a tua palavra, que o Senhor venha guardar aqueles que temem ao Senhor. Pai, eu oro que o Senhor envie os teus anjos para escoltar aqueles que sairão de viagem, e aqueles que até mesmo com o Senhor ficarão até mesmo na cidade. Que o Senhor continue guardando, livrando de todo mal. Senhor, guarde e leve em paz aqueles que sairão e que possam voltar ainda mais renovados, fortalecidos no Senhor Jesus. Pai, nós oramos, guarda-nos, Senhor, de não fazermos o mal, e guarda-nos, ó Deus, das tentações. Meu Deus, eu oro que nós não venhamos esfriar na fé neste tempo, mas nosso coração, Pai, seja renovado, fortalecido e preparado para o novo tempo, a qual o Senhor tem reservado para 2026. Senhor, despede-nos em paz, em segurança, na certeza que o Rei chegou, habita entre nós, e habita em nós, habita em nossa casa. Meu Pai, despede-nos sob a tua proteção, sob a tua provisão. Nós oramos que a paz que excede todo entendimento guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, a unção, o poder do Espírito Santo continue sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, onde colocar a planta dos seus pés. Que o Senhor continue guardando hoje e sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, queridos.